Mais uma aula da história da hipnose para vocês. Essa é a 7ª aula do nosso curso. E agora nós vamos ver um médico austríaco muito importante que foi Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud foi aluno de Charcot e usou a hipnose que ele aprendeu na Salpêtrière para tratar diversos transtornos das pessoas. O problema é que aquele tipo de hipnose funcionava pelo que a gente chama hoje de sugestão direta. Você colocava, por exemplo, uma pessoa que tinha algum tipo de fobia em um transe hipnótico e então dizia para ela: agora a sua fobia some, desaparece. E ela desaparecia de fato, só que temporariamente. Passavam alguns dias e a pessoa tinha que voltar no consultório para tratar a mesma fobia outra vez. Outro problema é que em muitos tratamentos, alguns pacientes não lembravam do que tinha acontecido durante a hipnose. Eles não ficavam conscientes da melhora, e isso preocupava bastante o Freud. Em 1889, Freud chegou a viajar para Nancy para conhecer os inimigos de Charcot, que eram Liébaud e Bernheim. O contato maior dele foi com Bernheim, que ensinou Freud que através da hipnose, memórias perdidas de acontecimentos traumáticos poderiam ser de certa forma acessadas, que são aquelas memórias que a pessoa deixa de ter acesso devido ao que a gente chama hoje de amnésia dissociativa. A partir disso, Freud percebeu que muitos pacientes tinham conflitos psíquicos que estavam presos na mente através de uma espécie de barreira, que levou ele a teorizar sobre a existência do consciente e do inconsciente. Ele percebeu então que não adiantava dar sugestões para sumirem os sintomas dos pacientes, mas que na verdade era preciso tratar o conflito psíquico em si, que hoje muitas pessoas chamam de causa do problema e que outras linhas comportamentais da psicologia vão chamar de contingências. E Freud trabalhou nessa técnica de hipnose junto com Joseph Breuer, até que ele atendeu 2 pacientes, que Freud chamou de Anna O e de M. von N. Nesses atendimentos, ele percebeu que aquelas técnicas de hipnose, que hoje pra gente são técnicas antiquadas de hipnotismo, não estavam sendo tão eficazes assim. M, por exemplo, foi considerada curada das crises e 1 ano depois ela voltou com o mesmo problema outra vez. Então, de fato, nas técnicas de hipnose daquela época existia algo de errado. Hoje nós não temos só as técnicas de sugestão direta em tratamentos com hipnose, a não ser que o objetivo seja fazer uma anestesia temporária ou tirar um medo de uma pessoa para um tratamento dentário ou em procedimentos cirúrgicos dentro da medicina. Para tratamentos psicológicos, sugestão direta não funciona bem porque promove fenômenos passageiros, temporários e cria também a resistência do paciente. Milton Erickson entendeu isso no século XX e esse modelo de Erickson é geralmente um dos mais usados hoje em dia. Por causa disso, Freud então abandonou a hipnose e criou o método da associação livre. Outro motivo pelo qual ele abandonou a hipnose também foi o fato de que a hipnose, da maneira como ele fazia, não funcionava com todo mundo. Freud queria fenômenos que funcionassem com sugestões diretas. E esses fenômenos geralmente acontecem a partir de estados dissociativos. E acontece que não é todo mundo que tem a capacidade de dissociar com facilidade, como já sabia Ivan Pavlov lá na Rússia, por exemplo. Para algumas pessoas, era preciso ser um excelente hipnotista para se conseguir resultados terapêuticos. Milton Erickson, que era um gênio da hipnose, relatou em vida que precisou de 8 horas para fazer uma regressão de memória com Leonard A. E ainda um outro caso em que ele demorou 300 horas para conseguir induzir hipnose em um paciente. Então Freud naquela época não tinha técnica certa para conseguir esses resultados e ele também não ia passar 300 horas para conseguir hipnotizar alguém. Só que em 1919, Freud, com 63 anos, afirmou que o retorno ao hipnotismo como meio de encurtar o tratamento se tornará uma necessidade no dia em que a psicoterapia tiver que beneficiar o grande público. E o motivo dele afirmar isso foi o mesmo que os criadores da psicoterapia breve acreditavam, que era o problema de uma pessoa com transtorno ter que fazer várias sessões e pagar caro por essas sessões, para conseguir o tratamento necessário. Até hoje, no século XXI, as pessoas veem esse problema. Muitas pessoas não fazem terapia, não procuram um psicólogo por causa do valor das sessões. E naquela época, principalmente em casos de tratamento de neurose de guerra, de militares que voltavam transtornados dos combates, eram precisos tratamentos rápidos, mais curtos, e foi aí que a hipnose voltou com força sob o nome de hipnoanálise ou análise facilitada.
Esse foi um termo criado em 1920 por James Arthur Hadfield, um ano depois da afirmação de Freud sobre as vantagens da hipnose. A hipnoanálise seria a mistura das técnicas de psicanálise de Freud com a hipnose, resultando em um tratamento muito mais rápido e que foi muito usado por Ernest Simmel para tratar neuroses de guerra, e que também é usado até hoje pelos hipnoterapeutas, principalmente por causa das orientações deixadas pelo hipnotista americano Dave Elman, que sugeria tratar as pessoas através da hipnoanálise, que tem como principal ferramenta as regressões de memória. Como tarefa dessa aula, você pode assistir o filme Freud, Além da Alma, de 1962, dirigido por John Huston, que é uma biografia de Freud mostrando seus casos mais famosos e a relação que ele tinha com os pacientes. Na próxima aula, nós vamos continuar vendo o desenvolvimento da hipnose no século XX. Eu aguardo você. Até lá!